Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que o nosso encontro com Jesus se dá especialmente por meio do Evangelho da Eucaristia, que o fazem presente entre nós. Então, ele não é o supérfluo em nossa vida, ele é o indispensável e o insubstituível. Então, que nós possamos sempre escutar a palavra de Deus, que nós possamos sempre escutar a palavra de Jesus. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 6, versículo 8 a 15. Atos, capítulo 6, versículo 8 a 15. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados ao conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Então aqui, mostra, a injustiça feita sobre Estevão. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí alguns que eram das sinagogas se levantaram, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e também ao espírito, com que Estevão falava. E aí, essas pessoas chegaram para outras e disseram: olha, a gente paga isso para que você diga que Estevão disse blasfêmias, coisas que blasfemam. E aí essas pessoas foram subornadas, infelizmente, para falarem calúnias contra Estevão. E aí as pessoas ali, as pessoas que foram pagas para falar isso, elas levantaram falso testemunho de Estevão. Então, aí eles disseram assim: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E aí todos os que estavam ali, sentados no conselho, todos ali que olhavam para Estevão, viram no seu rosto como o rosto de um anjo, porque sabia, que Estevão, ele estava falando coisas boas, ele não estava blasfemando, não estava falando nada que fosse mentira, muito pelo contrário, ele estava levando ali, com a sua fé, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo. Então aqui, mostra, toda a sabedoria dele, então que nós realmente possamos sempre cada vez mais também, dar testemunho, de Jesus, dar testemunho de Cristo, dar testemunho de Deus e da sua palavra sempre, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 6, versículo 22 a 29. João capítulo 6, versículo 22 a 29. No dia seguinte, a multidão que estava na outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós,
Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou. Então, aqui, a multidão, que foi alimentada por Jesus, foram atrás dele e atrás dos discípulos, E aí acharam os discípulos e acharam Jesus e os discípulos e aí perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? E aí Jesus respondeu: vocês me buscam, vocês estão atrás de mim, não pelos sinais que vistes, mas porque vocês comeram do pão que eu vos dei, Então, vocês saciaram, Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E aí, eles se perguntam: que faremos para executarmos as obras de Deus? É uma pergunta, que a multidão se faz, faz a Jesus. E aí ele responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Se nós acreditarmos que ele estava falando justamente dele mesmo, Se nós acreditarmos que Deus o enviou para salvar a humanidade, nós estaremos realizando as obras de Deus na nossa vida. Então, que nós realmente possamos, ter esse encontro com Jesus através do Evangelho, através da sua palavra, através da Eucaristia, porque ele não é supérfluo em nossa vida, ele é indispensável e insubstituível. Nós devemos sempre tê-lo como prioridade na nossa vida, sempre colocar Jesus, sempre colocar Deus, sempre colocar Cristo em primeiro lugar, e acreditar, em Jesus, que foi enviado por Deus para nos salvar, para salvar a humanidade, nos salvar dos nossos pecados, tá certo? Que nós realmente possamos nos arrepender, e nos converter para uma nova vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.